Boa tarde, amigos do YouTube. Vamos produzir mais um vídeo aqui para os nossos amigos. Hoje eu quero tocar em assuntos cotidianos da vida mesmo, tendo em vista que o material que a gente vê no YouTube hoje está muito politizado em cima de política. Então, não que eu não tenha nada contra isso, pelo contrário, eu acho que a política é o que move o nosso país, né? O mundo. Até eu acho assim, bem fora da realidade, a pessoa que fala assim, eu não gosto de política. Logicamente é um direito dela, né? É um direito que o ser humano tem de gostar daquilo que ele quiser. Mas a política já, no meu ponto de vista, não é uma questão de gostar ou não gostar. A gente teria que praticar ela como pratica um trabalho, por exemplo. Eu gosto de trabalhar, mas o trabalho não é a coisa mais prazerosa do mundo, né? Imagina se a gente tivesse condições de fazer tudo o que gosta sem trabalhar. Não seria maravilhoso? E 90% da população brasileira, eu acho que até mais, né? 99%, não trabalha porque gosta. Trabalha porque precisa. Porque a sobrevivência de 99% dos seres humanos mundiais, mundial, né? Mundiais, não tem dois mundos, né? Mundial, trabalha pela sobrevivência, não porque gosta. Então a política também, a gente teria que exercer ela por necessidade, para apurar ela, para que ela viesse no caminho de espremer os políticos mesmo, de pressionar os políticos, de fiscalizar, para que os políticos fizessem a coisa certa pela fiscalização. Tudo que um político quer é que nós elegemos ele e esquecemos dele. Largue ele à vontade lá, para ele poder, não aquela pessoa correta, aquela pessoa que gosta da coisa certa, ela vai fazer sem fiscalização mesmo. Mas infelizmente nem todos os políticos, ou a maioria dos políticos brasileiros, eles precisam ser fiscalizados para poder fazer a coisa certa. Mas hoje esse não é o tema, como eu já disse. Hoje eu quero tocar aqui no assunto de professores e alunos. O modo operante que existe hoje no Brasil, a grande polêmica que existe entre professores e alunos. Eu faço questão de salientar aqui que eu estudei de 77 em diante, até os anos 90. Eu era um admirador dos meus professores. Eu tive uns 4 ou 5 professores. Naquela época não era que nem hoje, é professor de matemática, professor de história. Para cada disciplina um professor. Tinha 2 professores só. Juntava 3, 4 matérias. Então, o professor, até se for ver bem, ele tinha que ter uma qualificação que talvez ele não era perito numa disciplina só, mas ele precisava conhecer de várias disciplinas, né? Só tinha 2 horários de aula naquela época, a parte da manhã e a parte da tarde. As pessoas da minha geração sabem do que eu estou falando. Então, mas não é disso mesmo o foco principal. Eu quero falar daquela coisa de falar de religião e política dentro da escola. Vamos começar aqui sendo objetivo e sendo prático. Qual que é o meu ponto de vista em relação a isso? Eu acho que do jeito que está hoje, professores sentindo no direito de falar de política e religião dentro da escola, da sala de aula. Por que que um professor teria esse direito? Um professor de matemática, por exemplo, ou de português, ou de filosofia, ou de história, falar de política
para o aluno. Eu acho que é totalmente inadequado no contexto que ele está sendo colocado. Eu até sou a favor ter política e religião dentro da sala de aula, mas em outro contexto que eu explicarei mais adiante. No contexto que está hoje, por que que um professor pode falar de política se ele não é formado em política? Ou seja, você para trabalhar em construção civil, para ser profissional, a não ser o auxiliar, o ajudante, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, você vai lá, eles pedem a tua carteira profissional. Você quer trabalhar com o quê? Com energia elétrica. Então, me vê a tua carteira profissional, eu quero ver se você é eletricista formado. Ah, eu quero trabalhar de carpinteiro. Vamos ver na sua carteira profissional. Eu quero ver se você é carpinteiro. Eu quero ver se você é pedreiro. Você para dirigir um carro hoje, você não tem que tirar a habilitação. Ainda tem as várias faixas etárias. Tem a AA para moto, a B, a C. Ah, você é motorista de caminhão, então tem que ter a C. Ah, vou transportar, você é motorista de ônibus, ou micro-ônibus, ou vou transportar pessoas. Você é um motorista que vou estar transportando pessoas. Daí, além de você ter a tua habilitação, você tem que fazer hoje, a carteira de habilitação hoje sozinha, ela vale muito pouco, vale quase nada quando se trata de que você quer ter a tua carteira de habilitação para exercer um cargo profissional. Se você vai transportar aluno, você tem que fazer um curso lá, se qualificando para transportar aluno. Se você vai transportar produtos inflamáveis, você tem que ir lá no Senai fazer um curso complementar. Só a carteira sozinha não vale mais nada. Complementar, fazer um curso de carga perigosa. Eu mesmo há pouco tempo fui trabalhar no Uber, tive que fazer aquele curso lá de pessoas que trabalham como profissional, ou seja, ele exerce cargos, como é que é o nome? Agora esqueci o nome, mas eu já lembro. O EAR, tem que fazer o EAR. Qualquer profissão hoje que você for exercer com a tua carteira de habilitação, que você vai tirar o seu sustento dela, ou seja, você vai ser um profissional. EAR é exercer atividade remunerada. Tem o EAR. Então, para resumir, para ser objetivo, a carteira de habilitação sozinha hoje não vale só para você dirigir para você e a sua família. Só para isso. Mas qualquer outra função que você for ocupar, que não for dirigir para você próprio, para sua família, que vai ser um profissional, você precisa de fazer um outro curso lá qualificativo para você ter autorização para exercer aquela função. Então, se você quer ser professor de matemática, você tem que ser formado em matemática, em português, formado em português, em filosofia, enfim, qualquer outra. Então, do jeito que está hoje, eu não sou a favor que professor fique falando de política e religião dentro de sala de aula. É totalmente inadequado. Agora, eu sou a favor sim que ponha disciplina, tanto de religião como de política em sala de aula. Mas aí vai ter que pôr aquele professor, você vai falar de religião? Então você vai lá, se forma em teologia, se qualifica. Você quer falar de política? Se forma em ciência política. Mas não para falar de puxar para A, B, ficar falando de esquerda, de direita, de tal, de presidente, não é para isso. É para falar, para formar um cidadão consciente, para formar como que é a ciência política. Só assim nós vamos ter uma sociedade mais consciente. Porque, gente, até hoje nós temos pessoas que ele não sabe que ele, se for ali no poste ali fora e jogar uma pedra numa lâmpada daquela e quebrar,
ele não sabe que o dinheiro vai sair do bolso da sociedade. Ainda tem gente que pensa assim, gente. Ele pensa, não, joga uma pedra lá na lâmpada, porque ele pensa que é o governo que paga, que é a prefeitura, que é o governo, enfim, que é o poder público. Ele nem sabe de onde sai esse dinheiro. Ele não sabe que no final do ano a Copel vai fazer um estudo para ver quantas lâmpadas foram quebradas, para fazer uma estatística. Olha, nós temos um gasto de tantos só de troca de lâmpada por ano. E no ano seguinte, ela calcula aquele preço para jogar em cima da energia elétrica, que é aquela lâmpada que ela quebrou, aquele vandalismo que ela cometeu em qualquer órgão público. É o pai dela mesmo, é a família dela, é até ela que vai trabalhar lá e recolher imposto para pagar. Então nós precisamos sim de pessoas mais conscientes, falando de política, porque as pessoas que falam que não gostam de política, gente, eu vou confessar para vocês que eu mesmo venho ao longo dos tempos me policiando para mim aceitar a opinião contrária das outras pessoas, para mim não achar que eu sou dono da verdade, que a minha opinião é a certa e acabou. Tá entendendo? Então nós precisamos de ter política dentro de colégio, religião, para levar as pessoas a reflexões, para ela aceitar a opinião ao contrário, para ela saber defender sim o seu ponto de vista, mas com educação, com consciência. Por exemplo, eu moro aqui em Curitiba, eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, ou seja, esse vídeo vai circular no Brasil inteiro, né? Eu moro em Curitiba. Aqui tem ponto de ônibus aqui do Ligeirinho, que é um tubo, que é tudo fechado por vidro. Ainda tem muitas pessoas que não sabem que ele vai lá, joga uma pedra nesse tubo lá do Ligeirinho e quebra aquele vidro. Ela nem sabe que o ano que vem a Urbis, que é a empresa que administra o transporte público em Curitiba, e tem outro órgão que administra o transporte da região metropolitana, que no final do ano eles vão somar para ver quantos pontos de ônibus foram danificados por vandalismo, as pessoas que praticam vandalismo, que destrói ponto de ônibus, que jogou pedra para quebrar os tubos do Ligeirinho, que praticaram invasão de catraca, os fura-catraca, eles pensam que fica por isso mesmo. Isso sai tudo do bolso do povo. Aquele um que vai lá pagar a passagem, aquele trabalhador que está indo com a marmita, porque a empresa dele ainda não dá alimentação lá na empresa, que leva uma marmita com ovo frito, é aquele lá que vai pagar aquela passagem daquela pessoa que furou a catraca. No final do ano eles vão somar para fazer uma estatística, para ver quantas passagens deixaram de ser pagas pelos fura-catraca, quantos tubos foram danificados, quantos pontos de ônibus foram quebrados e tiveram que ser feita a reposição, para no ano que vem jogar em cima da passagem esses valores. Tá certo? Então esse tipo de coisa tem que ser discutido nos colégios, já desde dos primeiros anos, para que a gente tenha um cidadão mais consciente. A disciplina escolar hoje já está totalmente ultrapassada, minha gente. E também não tem interesse da classe lá de cima mudar essa disciplina escolar para deixar os cidadãos mais informados, mais conscientes, porque é justamente porque nós vamos admitir a opinião ao contrário, ter opinião própria assim, debater as suas opiniões, para que a gente tenha uma visão mais apurada e está até mudando de posição, mas não do jeito. O cidadão, aquele um que fala que não gosta de política hoje, é porque ele não suporta uma opinião ao contrário, ele já quer brigar. Enquanto a gente tinha que se aproveitar disso para tirar um aprendizado, fazer uma reflexão. Espera aí, será que esse ponto de vista que eu estou tendo aqui, vou ouvir lá o outro lado primeiro? Não necessariamente você precisa mudar,
mas respeite a opinião daquela outra pessoa, filtre, ouça 10, 20 num bloco de pessoas aí, numa discussão, e faça o filtro, vê quando está sendo necessário você mudar o ponto de vista, ou você ainda tem que manter esse ponto de vista, ou apenas aprimorar ele um pouco mais, não é verdade? Então, vamos encerrar esse vídeo aqui. Eu queria pegar só esses dois temas aqui. Eu vou procurar fazer vídeo do nosso cotidiano dia a dia. E hoje eu peguei esses dois temas, que já fazia tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo aqui, para transmitir o que eu penso aí para os nossos amigos do YouTube sobre esse sistema aí. E eu faço questão de reprisar aqui que eu era fã dos meus professores. Eu não estou falando isso aqui para achar que eu estou criticando os professores. É que as coisas mudaram, o mundo evolui. E toda vez que o mundo evolui, os mecanismos públicos também há uma necessidade de se aprimorar junto para que as coisas funcionem melhor. Você acha que no tempo de 1500, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, as coisas eram do jeito que é hoje? Do jeito que são hoje? Claro que não. Então, os órgãos públicos tiveram que vir aprimorando, porque distorções vêm acontecendo, para que tudo funcione melhor. Eu sou repórter animal, o repórter do YouTube.